Uma das maiores dificuldades dos empreendedores dos nossos dias é entender como de verdade funciona a sistemática para que uma empresa do MEI, microempreendedor individual, consiga fazer um fichamento de um empregado. Eu recebo diversas dúvidas quase todos os dias de gente me perguntando, afinal de contas, como funciona o fichamento de um funcionário para a empresa do MEI. Essa dúvida é super comum e é super normal você ter dúvida, porque afinal de contas todo microempreendedor começa obviamente ali sozinho, e quando o negócio vai ganhando alguma escala, ele começa a ser obrigado a contratar pelo menos um colaborador. Se você não me conhece, meu nome é Jonathan Fernandes e esse aqui é o canal do Exato Contabilidade e Consultoria. Nós ajudamos empresas a estarem em dia com o fisco e a terem melhores estratégias de gestão. Se você gosta da nossa ideia, se você gosta desse nosso princípio, você pode se inscrever agora mesmo no canal, porque daí você fica por dentro de tudo que a gente posta por aqui toda semana. Agora, sem mais perda de tempo, vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou fazer um mapa mental, um resumo para você entender basicamente como é que funciona o fichamento de um empregado do MEI. Vamos lá, eu tenho aqui alguns aspectos que eu listei, e desses aspectos eu listei, por exemplo, os aspectos técnicos que eu posso frisar desse fichamento. Dentre esses aspectos técnicos é importante eu colocar algumas coisas, e uma das coisas que eu preciso colocar é que é um funcionário comum. Jonathan, o que significa que é um funcionário comum? Bom, ele é seu funcionário. Não é porque você é do MEI que ele tem algum privilégio por isso, né? Quem tem algumas vantagens com isso é a própria empresa, mas o funcionário não tem privilégio nenhum. Então, ele é um funcionário comum. Assim como o MEI é um CNPJ comum. É um empresário que tem uma pessoa física com CNPJ. Você é um empresário que tem um CNPJ para responder ali pelas suas atividades comerciais. O funcionário é a mesma coisa. Uma outra terminologia que eu costumo utilizar é que o funcionário do MEI, ele também está sujeito à CLT. Então, o funcionário do MEI, ele não tem nenhum benefício por ser do MEI, mas todas as regras que estão na CLT, seja quanto a horários, seja quanto a salários, seja quanto a feriados, seja quanto a jornada, seja quanto a acidente, seja quanto aos próprios dispositivos de rescisão, os dispositivos de reforma trabalhista de 2017 que foram ali aprovados, todas essas terminologias, todas essas prerrogativas também se enquadram para um funcionário do MEI. Então ele não tem diferença nenhuma, ele também está sujeito à CLT quanto a cargos, salários, horários, jornada, enfim, tudo mais. Jonathan, vamos lá então. Via de regra, quanto que custa para uma empresa do MEI ter um funcionário fichado, né? Vamos então para essa parte mensal, para essa estrutura de custos que a gente monta aqui. E a primeira coisa que é importante eu falar são os honorários. Se você não tem contador porque é do MEI, tem muita empresa que é do MEI e não tem contador, você vai precisar de um profissional contábil para fazer isso, porque o trabalho de registrar um funcionário, depois cuidar desses informativos mensais, enviar o e-social, que é o evento mensal ali, você vai precisar de um profissional contábil para fazer isso. Você não tem sistema para fazer isso sozinho, você precisa contratar um profissional da contabilidade. Jonathan, eu já tenho um plano para o profissional contábil, eu já pago um valor determinado dele por mês, e aí eu recomendo que você consulte esse profissional contábil e veja se o plano atual lhe dá direito ao funcionário, né? Ou se você vai precisar contratar um novo plano ou escritório. Então, dois jeitos, né? Eu tenho dessas duas situações lá no escritório. A pessoa ou tem um plano comigo que não abrange o fichamento de um funcionário, geralmente um valor bem baixinho, só para me administrar o faturamento do MEI, emissão de notas e tudo isso. Ou as pessoas que nunca são meus clientes, elas cuidam do MEI por conta própria, acham que conseguem e tá tudo certo nesse ponto de vista. E aí acabam me procurando só para fazer esse fichamento. Então tenho esses dois casos. Bom, passando essa questão de honorários, nós vamos falar sobre
o fundo de garantia do funcionário. O que você precisa observar aqui? O fundo de garantia, quem paga é a empresa, então a empresa paga, e o valor é 8% da remuneração. Ou seja, o funcionário recebeu, sai ali na folha dele 8% da remuneração. Passando o fundo de garantia, nós vamos ao INSS. O INSS ele tem duas vertentes. A primeira vertente, 3% a empresa paga, ou seja, 3% do salário, da remuneração dele ali, a empresa vai pagar como forma patronal, né? E aí a razão que varia, né, entre 7,5% e 11% é descontado do funcionário. Então, entre 7,5% e 11%. Jonathan, que cálculo maluco é esse? É esse cálculo mesmo, entre 7,5% e 11%, que é o desconto do funcionário. Então, você vai recolher fundo de garantia, INSS patronal, dia 7 de cada mês. Você vai recolher fundo de garantia, o INSS patronal e o INSS que foi descontado. Ok? Então, sai lá da folha do funcionário e entra para o governo. Todo dia 7 o seu contador te entrega ali, você vai lá e recolhe em banco, lotérica, faz um pix pro governo, você que cuida disso aí tudo. Resolvida essa parte mensal, é importante nós falarmos sobre documentos, né? Tem alguns documentos que a empresa do MEI precisa apresentar? Claro que tem. E documentos básicos para fichar. Então a gente pode falar do quê? Da carteira de trabalho e previdência social, seja ela física ou digital, precisa desse código. Outra coisa que você vai precisar, documentos pessoais como RG, CPF, título de eleitor, certidão de casamento se casado. E aqui figura aí comprovante de endereço. Sobre os dependentes, né? Os dependentes, se os dependentes forem menores de 14 anos, um atestado de frequência, nome completo, CPF, certidão de nascimento ou identidade desses dependentes. Se forem menores que 5 anos, deixa eu mencionar aqui, se forem menores que 5 anos, o comprovante de vacina. Nessa parte aqui vai figurar uma outra questão, que é a parte da ficha do e-social. Para que você contrate um funcionário na sua empresa, seja ela do MEI ou não, você precisa preencher a ficha do e-social. Nela vão constar informações relevantes que precisam ser de preenchimento do empregado. Por exemplo, vai ter a raça do empregado, se ele se declara de cor branca, parda ou negra. Vai ter informações sobre o casamento dele, sobre escolaridade. E por que de tudo isso? No Brasil existem algumas legislações específicas que tratam sobre raça, sobre gênero, que tratam sobre escolaridade. Por exemplo, você pode pleitear o sistema de cotas em universidades, né? E como que você vai utilizar isso? Através de autodeclaração. E com essas informações sendo enviadas ao e-social, há uma confrontação, por exemplo, entre se você se declara branco ao e-social e você vai buscar uma cota de negro mais adiante. Então tem esse cruzamento. Outra questão é a questão da escolaridade. Se você se autodeclara que tem ensino superior completo e pode aí buscar um salário maior, determinado valor, você tem a liberdade de negociação das suas condições de trabalho. Ou seja, a escolaridade que você declara, a sua cor que você declara na ficha do e-social são de responsabilidade sua. Você precisa preencher a próprio punho e largar essa assinatura lá na ficha do e-social. Então essa ficha, ela é preenchimento. Ainda existe a próprio punho, Jonathan? Existe a próprio punho e assinada pelo empregado. E depois o que faz com isso? A gente arquiva lá por 5 anos, a gente escaneia para ficar salvo, tudo isso, tá? Então
ficha do E-Social. Agora é importante eu colocar outra coisa. Você precisa recorrer a uma empresa de segurança do trabalho para que se produzam laudos de SST. O que são laudos de SST? São laudos de saúde e segurança do trabalho. E aqui tem LTCAT, tem PCMSO, tem alguns informativos que tratam sobre ergonomia, que tratam sobre condições de trabalho das empresas, que precisa que um profissional de segurança do trabalho faça esses envios e fique responsável por essas informações ao E-Social. Jonathan, o contador faz isso? Não. Mas o contador pode fazer isso? Não também, porque são informações relativas à segurança do trabalho. Jonathan, é necessário mesmo fazer isso? Faz parte do conjunto de informações do E-Social. Jonathan, quanto custa fazer isso? Depende muito da região, depende do profissional, depende do plano. Você que é cliente do Exato Contabilidade, nós temos um profissional para indicar vocês para cuidar dessa questão de SST, saúde e segurança do trabalho. Gente, a princípio, para que você tenha um funcionário na sua empresa sendo do MEI, essa é a sistemática, é assim que funciona a questão dos documentos. Eu vou aproveitar, vou deixar esse mapa mental aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com todos aqueles outros materiais que você já sabe. Nós temos muito material de qualidade que nós deixamos na descrição dos nossos vídeos, que você pode ver. Tem curso de graça, tem livro de graça, tem material pago também com material de mais qualidade, tem nossa área de membros, tem tem os nossos podcasts. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que sempre tem muita coisa boa para você, tá certo? Um grande abraço, muito sucesso, muita saúde, cuide-se bem. Até o próximo vídeo. Tchau!